Uma vez, pessoal, sejam bem-vindos na aula do dia 17 de março da turma do primeiro ano, né, de meio ambiente do Cefet Curvelo, a nossa aula de matemática, né? Bom, eu tinha postado para vocês, pessoal, 2 vídeos, né? Coloquei os links lá no SIGA. Vocês conseguiram ver os vídeos sobre a parte inicial de trigonometria? Vocês chegaram a ver isso lá, pessoal? Eu vi. Tá, legal. Ficou alguma dúvida, gente? Sim. Tá, tem alguma dúvida? É só falar qual que é, que aí a gente discute. Bom, então é o seguinte, gente. Vamos dar uma geral nessa parte, então. Nosso objetivo é definir as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, pelo menos essas 3, tá? E para isso a gente parte das ideias relativas ao triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo a gente já tem a definição de seno, cosseno e tangente, sempre como uma razão, ou seja, uma divisão, né? No caso do seno e do cosseno, de um cateto pela hipotenusa, e no caso da tangente, de um cateto por outro, tá? Mas a gente já tem esses conceitos lá, né? E, inclusive, a gente vê, aliás, inclusive nós temos, né? Seguintes definições, né? Vou mudar a posição aqui, gente, que o sol está batendo no meu olho, está difícil de escrever aqui. Então, não adiantou muito, não. Isso assim melhor, acho que assim fica melhor. Vamos imaginar que a gente tem um triângulo retângulo, né? De início, essa é a situação, tem um triângulo retângulo. Vamos escolher aqui um dos 2 ângulos agudos internos, tanto faz, vou chamar esse aqui de alfa. Os catetos vou denotar por B e C e a hipotenusa por A, então a gente tem seno de alfa igual a C sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, B sobre A, e a tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, C sobre B, tá? 2 relações aqui que a gente já pode observar, na verdade 3 relações. Primeiro, a tangente também pode ser vista como seno dividido pelo cosseno. Afinal de contas, se a gente fizer a divisão de C sobre A por B sobre A, esse A que é comum aqui aos 2 denominadores eu posso simplesmente cortar e, portanto, né, dá C sobre B, que é a tangente. Tá? Segunda relação. Segunda relação. Quando eu considero, aí deixa eu colocar o outro ângulo ali, dar um outro nome qualquer para esse ângulo aqui de cima, vamos chamá-lo de beta, tá? Observem aí, pessoal, que alfa mais beta é igual a 90 graus, tá? Porque a soma dos 3 ângulos internos tem que dar 180, né? Já tem 90 aqui do ângulo reto, então para o alfa e beta juntos sobram mais 90. Então a soma deles tem que totalizar 90. E aí, se a gente for olhar o seno de alfa em comparação com o cosseno de beta, a gente vai ver que vai dar a mesma coisa. Olha, o seno de alfa é exatamente igual a C sobre A, né, o cateto oposto ao alfa dividido pela hipotenusa, que é exatamente igual ao cosseno de beta. O cosseno de beta é o cateto adjacente a beta, e quem é dividido pela hipotenusa, e quem é adjacente a beta é o C. Né? Da mesma forma, o cosseno de alfa vai ser igual a B sobre A, que é igual ao seno de beta. Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, tá? O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. E a terceira relação, e mais importante dessas aí, que é a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Basta a gente fazer a substituição, né? Se eu fizer seno ao quadrado, isso vai dar C2 sobre A2. Cosseno ao quadrado é B2 sobre A2.
Como o denominador é comum, posso colocar um denominador só. O numerador, então, fica B2 mais C2. B2 mais C2 é a soma dos quadrados dos catetos, que é igual ao quadrado da hipotenusa pelo Teorema de Pitágoras. Aí, simplificando o A2 com o A2, isso dá 1, tá? Bom, temos esses resultados, tá? E temos ainda os ângulos notáveis, né? Então, só relembrar isso aqui bem rapidamente. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E para esses a gente conhece, pessoal, o seno e o cosseno, né? A gente pode até, talvez não lembrar de cabeça, porque dá para dividir um pelo outro e achar, mas o seno e o cosseno a gente tem que saber, né? O 30 e 60 graus são complementares, portanto, se você souber o seno e o cosseno de 30, você também sabe o de 60, é só trocá-los de lugar, tá? E o 45 graus é complementar de si mesmo, ou seja, 45 mais 45 dá 90. Então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, o que obriga a tangente a ser 1. Tá? Então, na prática, você tem pouquíssimos aqui valores que decorar mesmo. Tá? Seria então o seguinte, ó, o seno de 30 graus vale meio, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Aí, consequentemente, os de 60 são só obtidos trocando esses dois de lugar, né? Então, aqui dá raiz de 3 sobre 2 e aqui dá meio, tá? O de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 o seno, então o cosseno também é isso. E a tangente a gente pode dividir o seno pelo cosseno. No caso de 45 graus, como eu tinha antecipado, né? A gente vai dividir dois números iguais, vai dar 1, tá? No de 60 graus, pessoal, se eu pegar a raiz de 3 sobre 2 e dividir por meio, eu corto 2, isso dá a raiz de 3. E no de 30 graus, vai dar agora meio dividido por raiz de 3 sobre 2, né? Também corto 2, dá 1 sobre raiz de 3. E aí eu aplico aquela racionalização, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. E isso dá raiz de 3 sobre 3. Tá? Então eu tenho essa tabela que a gente vai usar meio que o tempo todo, porque esses são os ângulos, né? Para os quais a gente consegue ter cálculos mais simples do seno e do cosseno e tal. Então, eles são os recorrentes, né? Toda hora aparecem questões que, de alguma forma, envolvem esses ângulos, tá? É importante a gente saber isso. Bom, ok. Então, isso aqui é uma breve revisão, né? Até porque a gente já tinha discutido isso em aula, rediscutimos no vídeo, e isso também é visto no ensino fundamental. Então, só uma corrida rápida aqui sobre todo o conteúdo. E, em seguida, a gente passou a discutir, lá no vídeo, né? A respeito do ciclo trigonométrico, tá? Bom, o que é o ciclo trigonométrico, né? Então, vamos lembrar aqui as partes principais para a gente linkar com o que a gente vai discutir hoje. Bom, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, centro na origem. Então, eu vou ter basicamente o seguinte, vou desenhar aqui uma circunferência. Aí, vamos desenhar os eixos também. Os eixos possivelmente não vão ficar muito no lugar certo, não, pessoal? Tem umas restrições aqui do programa. Bom, vamos imaginar que está certo e colocar aqui também o eixo dos y. O eixo do x é que está meio no lugar errado. Deixa eu ver se eu consigo empurrar ele aqui para baixo um pouquinho. Melhorou. Ok, então aqui a gente tem o eixo do x. Opa. Aqui a gente tem o eixo dos y, tá? Bom, essa circunferência, pessoal, ela vai ter raio 1, como eu tinha falado, o círculo é unitário, isso é raio 1. Vamos desenhar isso aqui. Então, essa distância daqui até aqui, não é isso. Essa distância daqui até aqui, fazer de outro jeito. Essa distância vai ser igual a 1.
Bom, aí a gente vai definir medidas de ângulo, tá? Aqui. Para essa definição, pessoal, eu vou considerar só esse contexto de circunferência de raio 1. Não vou trabalhar com circunferências arbitrárias, não, porque não traz grandes ganhos e acaba tornando o estudo um pouco mais complexo. Então, fixando aqui a ideia de que o raio é 1, então, obrigatoriamente, eu tenho um raio igual a 1, a gente vai definir o grau como sendo a medida do ângulo obtido dividindo o ciclo, né, em 360 partes iguais. Então, se eu dividisse isso aqui em 360 partes iguais, pegasse uma das partes, né? Claro que aqui não dá nem para a gente tentar dividir em 360 partes iguais, porque senão o desenho fica impossível de ser visualizado, né? Mas vamos imaginar que tivesse dividido em 360 e que essa aqui fosse uma das 360 partes, né? Então, eu estou definindo esse ângulo aqui, ó, como ângulo de 1 grau. Tá? Então, 1 grau corresponde a você dividir a circunferência em 1, 2, 3, 360 partes. Cada uma dessas partes, então, vai definir um ângulo central de 1 grau. Tá? E o arco que corresponde a esse ângulo, ou seja, o arco que fica subentendido ali, vou tentar desenhar, vai ser 1 radiano. Então, isso aqui, ó, vai ser 1 radiano. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Então, essa parte amarela, pessoal, isso aqui corresponde a 1 radiano. Tá? Então, qual é a relação entre graus e radianos? Quando nós temos um ciclo trigonométrico, ou seja, uma circunferência unitária, 1 grau é o ângulo que corresponde a 360 graus do ângulo completo de uma volta, e 1 radiano é a medida do comprimento de arco, né, que fica subentendido por esse ângulo. Tá? É isso. Temos aquelas relações, né? Deixa eu explico lá no vídeo. Deixa eu escrever aqui também o que é o radiano, né? Antes da gente passar as relações. E 1 radiano é a medida do arco, do comprimento do arco, tá? Subentendido por um ângulo central de 1 grau. Então, aí a gente tem as duas definições. Qual é a relação que existe entre as duas? Relação de proporcionalidade. Tá? Então, a gente sabe que π radianos corresponde a 2π radianos, melhor dizendo, corresponde a 360 graus. Né? Por quê? Porque, como a gente definiu o grau como sendo 360 graus da circunferência, então a circunferência toda, claramente, vai ter 360 graus. E por que o arco mede 2π radianos? Porque o comprimento de uma circunferência de raio R é igual a 2πr, né? Então, se eu tenho aqui uma circunferência de raio R, olha, o comprimento dela, para dar uma volta inteira, eu gasto 2πr. No ciclo trigonométrico, o raio é igual a 1, então no ciclo trigonométrico, o comprimento é 2π. Tá? Então, se esse raio aqui for igual a 1, para dar uma volta inteira aqui, ó, andar aqui tudo e voltar, eu ando exatamente 2π. Então, o ângulo de 360 graus, que corresponde ao ângulo de uma volta completa, né? Ele vai corresponder a um arco de tamanho 2π. Então, 2π radianos corresponde a 360 graus, ou, o que pode facilitar um pouco a nossa vida, né? Se a gente pensar em só metade da circunferência, por exemplo, pegar só a parte de cima, ou só a parte de baixo, tanto faz, você vai ter um ângulo central correspondente à metade da circunferência, então π, né? 180 graus, melhor dizendo, e o comprimento de arco correspondente à metade do comprimento de arco, ou seja, aí sim, π radianos. Tá? Então, só dividir por 2 aqui,
Ou seja, 2π radianos equivale a 360. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, gente. Eu fiz alguma coisa errada aqui, não sei exatamente o que, não. Não, bom, depois eu vejo. Mas 180 graus corresponde a π radianos, tá? Voltou aqui ao normal. 180 graus corresponde a π radianos. E a gente pode usar isso para converter os ângulos de uma unidade para outra, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um ângulo de 45 graus, aí eu posso achar quanto que ele mede em radianos, né? Usando a regra de 3. Olha, 180 graus corresponde a π, 45 graus corresponde a x radianos. Aplicando aí a propriedade fundamental, né, das proporções, você tem 45 graus vezes x igual a 180 graus vezes... 45 graus vezes π. Igual a 180 vezes x, então o x vai ser 45 graus vezes π dividido por 180. Aí a gente consegue simplificar esse 45 por 180, né? Dividindo 180 e o 45 pelo próprio 45. Isso dá 1 em cima, e embaixo vai dar 4. Então, o x é igual a π sobre 4. Né? E inversamente também, a gente pode pegar um ângulo que esteja dado em radianos e escrevê-lo em graus. Você pode pegar, por exemplo, quanto que vale π sobre 10 radianos em graus. Aqui você tem duas opções, ou usar a mesma regra de 3, do mesmo jeito que a gente fez antes, tá? Ou nesse caso, que eu acho particularmente mais prático, a gente já usa direto que π radianos corresponde a 180 graus. Aí é só substituir aqui, né? Se π radianos corresponde a 180 graus, π sobre 10 radianos só pode corresponder a 180 graus dividido por 10, né? Ou seja, a 18 graus. Tá? Muito bem. Bom, então, a gente tem duas unidades para medir ângulos a partir de agora, né? A unidade mais usual até então, que eram os graus, e a unidade que vai passar até a ser mais usual a partir de agora, que é a unidade de ângulo em radianos, tá? Bom, voltando ao ciclo trigonométrico, pessoal, para que a gente possa estender primeiro as definições do seno e do cosseno ao ciclo trigonométrico, tá? Então, nós vamos ver como é que a gente vai calcular seno e cosseno de ângulos dentro do ciclo trigonométrico. Por enquanto, né, com o que a gente tinha até a história dos triângulos retângulos, eu só conseguia calcular seno e cosseno de ângulos entre 0 e 90. Eu tinha essa restrição porque o ângulo tinha que ser ângulo interno de um triângulo retângulo. Bom, em um triângulo retângulo você já tem um ângulo reto. Esses outros dois ângulos aqui, eles têm que ser agudos, né? Então, esse θ, obrigatoriamente, era um ângulo positivo e menor que 90 graus. A gente vai estender isso ao ciclo trigonométrico. Então, nós vamos ganhar ali, né, muito mais possibilidades de cálculo. Como é que a gente vai definir o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico, tá, pessoal? Estendendo o conceito, né? Aproveitando do que a gente já sabe que vale para o triângulo retângulo e estendendo essa ideia para o ciclo trigonométrico. Então, como é que ficaria isso? Deixa eu só anotar aqui. Seno, cosseno, tangente no ciclo. Vamos lembrar que ciclo trigonométrico é uma circunferência centrada na origem de raio 1, né? Uma circunferência unitária. Desenhar aqui os eixos. Deixa eu tentar consertar aqui o eixo dos y, está muito no lugar errado. Circunferência. Professor, Ui. relações trigonométricas e relações métricas
são a mesma coisa? Na verdade, não, tá? As relações métricas, elas estão associadas diretamente apenas às medidas dos lados, tá? Então, por exemplo, o teorema de Pitágoras é uma relação métrica, não aparece ângulo nele, né? E a gente tem outras relações métricas no triângulo retângulo, tipo, deixa eu desenhar aqui. Tipo, você tem um triângulo retângulo aqui. Não consertou o triângulo não, mas finge que isso é um triângulo retângulo. E aí você pega a altura relativa a um dos lados, tá? E aí essa altura divide o lado oposto em duas partes, né? Uma a gente chama de m, a outra de n. Então, por exemplo, você sabe que h ao quadrado é m vezes n. Isso é outra relação métrica, ou seja, essa relação ela não está associada, né? Não aparece nela em nenhum caso alguma medida de ângulo, é uma relação apenas entre medidas lineares, tá? Então essas são as relações métricas, ok? Entendi. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, então, deixa eu só tentar consertar o eixo dos y aqui, que está bem... Não quer deixar. Não. A gente deixa errado assim mesmo, porque o programa não está colaborando aqui. Enfim, vamos definir o seno, o cosseno e a tangente no ciclo trigonométrico. Então, no ciclo, a gente tem ângulos. Se a gente for pensar neles em graus, esses ângulos variam de 0 até 360 graus numa volta completa, tá? Por enquanto, pessoal, não vamos dar mais de uma volta, tá? Então, por enquanto, nós vamos pensar só em 0 e 360 graus mesmo. Ou, se vocês quiserem pensar em radianos, 0 até 2π, tá? Então, vamos estar pensando nessa restrição aqui, ó. 0 menor ou igual a θ menor ou igual a 360, né? Menor aqui é até 360, ou 0 menor ou igual a θ menor que 2π. Então, eu vou sair daqui e dar uma volta completa no máximo, tá? Estou considerando apenas esses ângulos. Se a gente pegar primeiro um ângulo que está no primeiro quadrante, que é o que eu vou usar como exemplo para os demais, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem um ângulo aqui no primeiro quadrante. Por exemplo, aqui. Então, o ângulo que eu estou considerando, pessoal, é esse ângulo aqui, né? Se eu estiver medindo em graus, a medida é exatamente aqui. Se eu tiver medido em radianos, é a medida desse comprimento, tá? Tanto faz, uma coisa está associada à outra, né? Eu consigo passar da medida em radianos para a medida em graus e vice-versa. Então, tanto faz. Bom, mas olha só, pessoal, se a gente for considerar, então, esse triângulozinho aqui, ó, que eu vou desenhar, esse triângulo retângulo aqui que eu vou desenhar, olhando para esse triângulo retângulo, a gente vê o seguinte, ó. Nele, o ângulo interno aqui amarelinho, que eu vou chamar de θ, tá? Então, vamos imaginar que esse ângulo aqui ó, é o ângulo θ, ok? Esse ângulo θ é um ângulo interno no triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, vamos ampliar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora eu não consigo. Esse ângulo θ, pessoal, é o ângulo agudo num triângulo retângulo que tem hipotenusa medido 1. Por que a hipotenusa mede 1, né, pessoal? Porque a hipotenusa é o raio dessa circunferência, né? E o raio dessa circunferência é 1. Então, aqui mede 1, tá certo? Aqui a gente tem esse pontinho amarelo ali de cima. Vou até trocar a cor dele para facilitar aqui a nossa conversa. Vamos colocar esse pontinho como sendo preto. Tem um pontinho preto ali em cima. Esse pontinho preto vai ter uma coordenada x aqui e uma coordenada y do lado de lá. Tá? No primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos, né? Então, o x é exatamente a medida desse cateto horizontal e o y é exatamente a medida desse cateto vertical. Tá? Então, a gente tem um triângulo assim, ó. Vou tirar o triângulo dali, só para a gente visualizar melhor, tá?
a gente teria a seguinte situação. Um triângulo retângulo, aqui está ampliado. Ampliei o triângulo, tá? Aqui embaixo, ó, medida x. Aqui o cateto vertical, medida y. A hipotenusa é o raio da circunferência média 1. E esse ângulo aqui do vértice é o ângulo que eu chamei de θ. Perfeito? Então, o que eu fiz? Ó, peguei um ângulo no primeiro quadrante. Esse ângulo, né, tem um pontinho ali, ó, que corresponde à extremidade do raio que determinou esse ângulo, né? Então, peguei esse pontinho, projetei aqui e obtive um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, o ângulo ali da base é θ, é a mesma medida do ângulo original. E se eu usar a trigonometria que já temos aqui nesse triângulo retângulo, o que vai aparecer, né? Vai aparecer seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, isso vai dar y sobre 1. Conclusão, pessoal, quanto que vale o seno de θ? O y. Agora vamos calcular o cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente a θ, ou seja, x. Vou escrever a definição aqui para ficar igual a outro. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas o cateto adjacente, cateto ao lado do θ, né, tem medida x. Então, x sobre 1. Ou seja, quanto que vale o cosseno de θ? O cosseno de θ vale x. Então, pessoal, para ângulos que estão entre 0 e 90 graus, ou seja, que vão ficar representados ali no ciclo trigonométrico no primeiro quadrante, se eu recorro à definição que eu já tinha de seno e cosseno para ângulo interno no triângulo retângulo, eu vou concluir que o cosseno é a coordenada x e o seno é a coordenada y, né? Agora eu vou usar esta definição para todos os outros casos. Ou seja, eu vou dizer que se a gente pegar um ângulo W qualquer, que agora não precisa estar mais no primeiro quadrante, pode estar no segundo, no terceiro ou no quarto, tanto faz, tá? Se W é um ângulo qualquer, W um ângulo qualquer, a princípio entre 0 e 360 graus, tá? Então, independente se ele vai parar no primeiro, no segundo, no terceiro ou em quarto quadrante, né, em qual quadrante ele pare, a gente vai definir o seno e o cosseno dessa forma aqui. Imagina então que o W seja um certo ângulo. Vou desenhar aqui no segundo quadrante, tá? Mas podia estar em outro também, não tem problema. Vamos imaginar que o W seja esse ângulo aqui. Isso aqui seja o W, tá, pessoal? Como tenho dito sempre, hein? Estamos trabalhando no ciclo trigonométrico, uma circunferência de raio 1. Então, o tempo todo, pessoal, vocês podem pensar no ângulo como sendo isso aqui, ou de forma equivalente, como se fosse o comprimento do arco. Tá? A gente vai fazer essa coincidência, que a gente vai pensar nessas duas coisas como sendo a mesma coisa. Tá? Se for o ângulo mesmo, lá embaixo, está em graus, né? Vou dar o resultado em graus. Quando eu penso em termos da medida do arco, a medida do arco me dá a medida do ângulo em radianos. Mas, enfim, ó, o ângulo W está aqui, ele determina um ponto em cima do ciclo. Ó. Vê se vocês entendem que ponto que é esse que eu estou me referindo. É simples, é porque se você tem um ângulo, para ter um ângulo, você tem um raio, né? E esse raio intercepta a circunferência em algum ponto. Eu quero olhar para esse ponto, tá? Então, o ângulo W, ele me determina ali um ponto P. Oi? Ele vai ser a raiz? Não, a raiz não. Esse ponto P é só a extremidade final, né, digamos assim, do arco que corresponde ao W. Vê se até aí está claro, gente. Eu peguei um ângulo, tá? Imagina que esse ângulo é tipo 120 graus, tá certo? Ou seja, 90, que é o primeiro quadrante, mais 30, tá? Então, isso subentende um arco. Ó. Eu quero pegar como ponto P a ponta desse arco, tá? Pronto.
Aí, quando eu pego esse ponto P, eu defino agora o seno e o cosseno de W da seguinte forma. Seno de W vai ser a coordenada x desse ponto P. Aliás, eu falei seno e escrevi outra coisa, gente. Espera aí, o seno é a coordenada y, tá? É a coordenada y do ponto P e o cosseno como sendo a coordenada x do ponto P. Agora sim. Usando o mesmo tipo de ideia, né, que eu obtive quando eu peguei o ângulo no primeiro quadrante. Quer dizer, quando eu pego o ângulo no primeiro quadrante, monto o triângulo retângulo e recorro a ele, tá? E volto lá às definições antigas de seno e cosseno, né, por razões trigonométricas, eu vejo que no primeiro quadrante, tá, onde faz sentido fazer essa análise, porque eu vou ter um triângulo retângulo, esse θ aqui, ó, né, pode ser pensado como o ângulo agudo aqui do triângulo retângulo. Nessa situação, o seno é o y e o cosseno é o x. Aí eu estendo essa ideia para os outros ângulos. Então, agora, se eu pegar qualquer outro ângulo, eu vou definir o seno como sendo a coordenada y do ponto extremo do arco e o cosseno como sendo a coordenada x. Então, por exemplo, vamos tentar dar uma olhada nisso aqui. Por exemplo, vamos calcular o seno e o cosseno de π sobre 2, ou seja, 90 graus, tá bom? Se a gente olhar lá para o ciclo trigonométrico, né? O π sobre 2, ou 90 graus, pessoal, é um ângulo, né, de π sobre 2 ou 90 graus, que a gente começa a medir sempre a partir desse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto... Opa. Sempre a partir desse pontinho aqui, normalmente os livros indicam como ponto A, que é o ponto de origem da contagem, da medida dos arcos, tá? Então, eu vou pegar 90 graus, a gente mede os ângulos também, pessoal, esqueci de chamar a atenção para isso, a gente mede os ângulos positivos sempre em sentido anti-horário, tá? Ou seja, contrário ao dos ponteiros do relógio, tá? Então, eu vou pegar 90 graus a partir de A em sentido anti-horário. Bom, 90 graus é esse ângulo aqui, né, pessoal? Percebam que no triângulo retângulo eu não consigo, voltando lá, né, às razões trigonométricas, eu não consigo definir seno e cosseno de 90 graus, porque eu não consigo um triângulo retângulo que tenha dois ângulos retos. É impossível, né? Então eu não consigo calcular. Desculpa, ele estava fora do escopo, né? Do que a gente fazia para seno e cosseno no triângulo retângulo. A partir de agora a gente consegue com essa nova definição. Porque para definir o seno e o cosseno de 90 graus, pessoal, eu só preciso saber qual é o ponto, ou quais são as coordenadas do ponto, que vai ser o ponto extremo do arco que corresponde a 90 graus. Então, vamos fazer isso aqui com calma. O ângulo de 90 graus está aí. Vamos olhar qual que é o arco que esse ângulo subentende, ou seja, qual que é a parte do ciclo trigonométrico que esse ângulo ele limita. Né? Não seria isso aqui, ó? Vê se vocês concordam comigo. Não seria esse arco aqui, ó? Ou seja, o ângulo de 90 graus subentende esse arco. Eu preciso pegar o extremo desse arco. Uma ponta do arco vai estar sempre presa em A, que a gente sempre mede a partir de A. Eu quero a outra ponta. É essa, tá certo? Ou seja, esse aqui seria o ponto P, tá? Esse ponto P, pessoal, não tem duas coordenadas? Uma coordenada no eixo do X e uma no eixo horizontal, né? Ou eixo das abscissas. E não tem uma outra coordenada no eixo vertical, eixo dos Y, eixo das ordenadas? No nosso caso, quais são as coordenadas desse ponto P? Esse ponto P não vai ter coordenadas exatamente... Não vai ser numérico. Como é que é?
vai ser coordenada numérica, porque ele colocou número. Correto. Mas dá para saber por quê. Porque o ciclo trigonométrico é sempre uma circunferência de raio 1, né? Então, essa medida aqui, ó, é 1. Essa medida aqui também é 1. Então, na prática, eu sei as coordenadas do ponto P. Esse ponto P ele vai ter coordenadas. Coordenada x vai ser 0, que se eu projeto isso aqui no eixo do x, ó, cai no 0. E a coordenada y é 1. Vê se vocês concordam. Vai ser assim. Né? O ponto P tem coordenada x igual a 0 e coordenada y igual a 1. O que isso significa, então, a partir de agora, né? Que o cosseno de 90 graus é 0 e o seno de 90 graus é 1. Tá? Ou seja, o que é o cosseno? Gente? É a coordenada x, ou seja, é a abscissa do ponto extremo, ou seja, da pontinha do arco que está subentendido por um ângulo igual ao ângulo que foi dado. No nosso caso, deram um ângulo de 90 graus para a gente achar o seno e o cosseno. Então, eu meço 90 graus sempre a partir de A, sentido anti-horário. Vejo qual é o arco que fica subentendido, ou seja, qual que é o pedaço da circunferência que fica cortado por esse ângulo, e pego a ponta dele. Né? Como eu disse, uma das pontas é sempre o A, tá? Eu quero a outra. Pega a ponta final do arco. A ponta final do arco, pessoal, é o ponto que me interessa para determinar a medida, o valor do seno e do cosseno. O seno vai ser sempre a coordenada y e o cosseno sempre a coordenada x. Vamos fazer mais exemplo disso? Agora vamos calcular o seno e o cosseno de 180 graus. ...180 graus vai corresponder a um ângulo de meia volta, né? Ou seja, metade da circunferência, tá certo? Bom, sem muita preocupação aqui com os eixos ficarem certos, pessoal, porque é difícil aqui fazer na prática. Isso aí ficou muito errado. Vou fazer de novo. Tá. O outro eixo. Então, 180 graus corresponde a pegarmos esse ângulo aqui, ó. Eu tenho que medir a partir daqui, sentido anti-horário, né? Então, 180 graus é isso aqui, meia volta, né? Esse ângulo de 180 graus, pessoal, ele define um arco, né? Associado a ele tem um arco, que é esse arco aqui, ó. Desse arco, pessoal, eu preciso pegar a extremidade, tá? Então, eu vou lá e vou pegar a extremidade, essa extremidade aqui, ó. É ela que me interessa. Eu vou definir o seno de 180 graus como sendo a coordenada y desse ponto. Então, se eu chamar esse ponto de Q, o seno de 180 graus é exatamente a coordenada y do ponto Q. E o cosseno de 180 graus é a coordenada x do ponto Q. Como o ponto Q caiu numa posição... pode falar. É o contrário. Talvez. Não, não. O seno é a coordenada y e o cosseno é a coordenada x, tá? Deixa eu ver se eu escrevi trocado lá em cima, mas acho que não. Eu tinha até começado a escrever, mas eu corrigi depois. Aqui, ó. O seno é a coordenada y e o cosseno é a coordenada x, tá? É dessa forma mesmo. É porque o seno, se você pensar lá no primeiro quadrante, que é onde a gente tem a representatividade também do triângulo retângulo, eu vou voltar lá. Quando o ângulo cai no primeiro quadrante, pessoal, a gente consegue fazer o triângulo retângulo tendo o ângulo aqui de baixo, ó, esse ângulo aqui, exatamente igual ao θ. Eu só consigo fazer isso se cair no primeiro quadrante,
tá? Tentem perceber por quê. É porque se o ângulo passar do primeiro quadrante, pessoal, ele vai ficar maior que 90. Não tem ângulo maior que 90 dentro do triângulo retângulo, tá? Então, eu só consigo fazer essa figurinha ser transportada daqui para cá sem tirar nem pôr. Você percebe que eu não alterei nada, né? Eu só deixei maior para ficar visualizável, mas é exatamente a mesma figura, tá? É o mesmo triângulo. Eu só consigo tirar esse triângulo ipsis literis aqui no primeiro quadrante, tá? Aí eu vou ter um triângulo retângulo, esse ângulo reto aqui sendo o ângulo da base no triângulo retângulo. E nesse caso, pessoal, o que é seno? Não é cateto posto sobre hipotenusa? Cateto posto aqui, ó, é o y, tá? Então o seno está associado ao y. E o cosseno, que é o cateto adjacente, está associado ao x, tá? Então é essa que é a ideia, ou seja, o seno é sempre a altura, digamos assim, ou seja, o y, e o cosseno, o x, tá? Esse ponto Q, pessoal, quais são as coordenadas dele? Lembra que o raio do ciclo trigonométrico é 1, tá? O raio do ciclo trigonométrico é 1, hein? Não podemos esquecer desse detalhe, tá? Então, essa medida daqui até aqui é 1. Ou seja, qual que é essa coordenada? Esse negócio tem um pouco de vida própria aqui, gente. Oi? Então, é menos 1, porque isso está antes do zero. Aqui, ó, o zero não está aqui. Oi? Vamos fazer aqui a figura. Olha o eixo verdinho que tem aí, sei lá, azul claro. Vou tirá-lo daqui. Ah, tá. Esse é do lado esquerdo. Ele está antes do zero, tá? Essa aqui é a questão. Aqui está o zero, olha, aqui estão os positivos, aqui os negativos, tá certo? Esse ponto Q está à esquerda do zero. O zero está aqui, ele está à esquerda, ó. Então, realmente, a distância aqui é 1, mas é 1 antes do zero. 1 antes do zero é menos 1, tá certo? Então, o ponto Q tem coordenadas menos 1 e 0, ok? O que significa que o seno de 180 graus é 0 e o cosseno de 180 graus é menos 1. Vê se ficou alguma dúvida até aí, gente. De tudo que eu falei aí. Tudo bem até aí? Ok? Uhum. Então, vamos aproveitar, gente, para fechar e calcular o seno e cosseno de 270. Fazendo tudo em graus no início, mas a tendência é que a gente vá migrando gradativamente de graus para radianos, tá? Não que seja proibido usar graus, não é isso, mas é que a gente acaba usando a medida mais em radianos do que em graus. Bom, de toda maneira a gente sabe converter de um para o outro, então né, isso não é um problema efetivamente. 270 graus, pessoal, lembrando que a gente tem que começar a medida sempre a partir do ponto A. O ponto A é o extremo leste, tá? Então, ó, o ponto A é esse pontinho aqui. Eu vou medir sempre aqui. Como o ângulo é positivo, ainda não introduzimos ângulos negativos, mas como o ângulo é positivo, eu tenho que andar em sentido anti-horário. 270 graus. O que é 270 graus, né, pessoal? São 3 pedaços de 90, tá certo? 90 mais 90 mais 90. 90 graus é um quadrante, tá? Então, 90 graus, né, ou seja, π sobre 2, 180 graus, 270 graus. Então, 270 graus corresponde a esse ângulo aqui, ó, esse ângulo grandão, que corresponde a esse arco grandão aqui. A esse arco amarelo grandão aqui. Eu preciso da ponta final desse arco. Qual é a ponta final? Esse aqui.
chamar esse ponto agora de ponto T. Tá? O T é o ponto final do arco subentendido pelo ângulo de 270 graus, já medido a partir de A em sentido anti-horário? É. Então, o que é o seno de 270 graus? A coordenada y do ponto T. E o que é o cosseno de 270 graus? A coordenada x do ponto T. Então, basicamente, pessoal, o que eu tenho agora é que localizar, aí no ciclo, né, quais são as coordenadas desse ponto T. Coordenada x, ou seja, a projeção no eixo verdinho ali. Se eu projeto no eixo verde, ó, cai exatamente na origem, né? Ou seja, a coordenada x do ponto T é 0. A coordenada y, ele já está no eixo dos y, correto? Ele já está no eixo dos y. Então, a coordenada é basicamente essa distância, que é 1, né? Só que está 1 abaixo do zero, porque o zero é aqui, ó. Quando eu olho o eixo roxo, né? O eixo vertical, o zero do eixo vertical é exatamente aqui. Tá? Então, essa coordenada é 1 abaixo do zero. Acho que bugou o negócio aqui. É 1 abaixo do zero, ou seja, a coordenada y é menos 1. Portanto, pessoal, o cosseno de 270 graus, ou em radianos, 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, é igual a zero, e o seno de 270 graus é igual a menos 1. Dúvidas? Então, ok, pessoal. A nossa próxima aula é amanhã, né? Acho que é isso mesmo. Então, até amanhã a gente retoma essa parte de trigonometria, vamos avançar um pouquinho. E agora tentar já definir seno e cosseno para números reais, não apenas para ângulos entre 0 e 360 graus. A gente já evoluiu, né? Antes a gente tinha só seno e cosseno para ângulo entre 0 e 90, agora já está entre 0 e 360, e o próximo passo é expandir isso geral para ter seno e cosseno de número qualquer, independente se é positivo ou negativo, para qualquer número. Tá bom? Professor, Uhum. as duas matérias que deu relações trigonométricas e as relações dos ciclos. Por enquanto, de trigonometria, o que a gente viu foi uma revisão das relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Razões e relações trigonométricas, ou seja, a definição do seno, do cosseno e da tangente lá no triângulo retângulo, a relação fundamental da trigonometria, essas coisas que eu revisei no início da aula de hoje. Depois a ideia de arco e ângulo, medida de ângulo em radianos e em graus, né? E agora o ciclo trigonométrico, seno e cosseno. A gente ainda vai expandir o seno e cosseno para números reais, né? E a ideia é tentar trabalhar pelo menos um pouco a função seno, a função cosseno e a função tangente, para a gente fechar mais ou menos a matéria, né? Ainda deve faltar algum pedacinho ali da ementa, com certeza a gente não vai conseguir cumprir, mas parece que em nenhuma das turmas vai ser cumprido. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não, por mim tá tudo bem. Tá certo, então, Ian, demais colegas, muito obrigado pela presença, pela participação. Eu espero vocês amanhã, então, para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Eu vou mandar essas anotações aqui lá no grupo da turma daqui a pouquinho, tá? Tchau, gente. Boas aulas aí, até mais. Tchau, professor. Tchau, Fred. Tchau, Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Tchau.